Meus queridos, Ele vem para curar é o tema desse mês da série de mensagens que nós temos compartilhado. Semana passada eu falei sobre Jesus vem para curar a vida e está lá no YouTube a mensagem do domingo passado. E hoje o tema é Ele veio para curar o mundo, e para compartilhar esse tema nós iremos ler e refletir a partir do texto da carta do apóstolo Paulo a Colossenses, ou a igreja que estava na cidade de Colossos, capítulo 2, versículos 6 a 10. O texto e o contexto, tá bom? Então, o texto diz assim: Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Vamos orar. Pai, ilumina nossos corações, continue iluminando a partir agora da exposição da Tua Palavra, como a gente sempre fala aqui no Galpão, que a mensagem flua, cresça e o mensageiro diminua cada vez mais, que pela Tua misericórdia fique claro o que esse texto que o Senhor escreveu através da vida de Paulo quer nos dizer. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu quero agradecer a oração da igreja. O Vitor está bem. Ontem ele já esteve em casa, chegaram às 2 horas da tarde, porque eles estão indo passar período de aniversário numa instância. Aí fizeram um pit stop lá em casa. Agora imagina eu com 4 crianças em casa, sem a minha esposa que está em Bauru. Imagina, né? Começou descobrindo que eles chegariam antes do horário e fazendo feijão, fazendo arroz, fazendo carne, aquela coisa toda. E taquei de fazer almoço que nem um doido para que eles chegassem e tivessem almoço. Almoçaram, gente, ninguém reclamou da comida, tá tudo bem. Então, vivos. Aí tem que entreter. E esse entretenimento foi até meia-noite. Sendo que 3 horas da manhã eles tinham que acordar para seguir viagem. Então eu dormi da 1 às 3 da manhã. Cheguei hoje de manhã aqui na classe dos adultos com cara de travesseiro, Heraldo. A Francine olhou para o meu rosto e falou assim: que negócio é esse? Caiu da cama. Eu falei: a cama me expulsou. E assim eu estou recuperando as energias até agora. Mas pela graça e misericórdia de Deus, nós conseguiremos desenvolver aquilo que Deus colocou no nosso coração. Semana passada, no Ele Veio para Curar a Vida, nós falamos que a ressurreição é a fórmula divina para curar a vida. Inclusive, cheguei a dizer que a ressurreição é a resposta de Deus para o mundo que busca restauração. Nós vivemos num mundo em que as pessoas buscam ser restauradas, mas Deus responde de outra forma. Ele responde através da ressurreição. E para falar hoje sobre um Deus que veio curar o mundo e como isso acontece à luz da Bíblia, a pergunta que eu vou tentar responder aqui hoje é: qual é o plano de Deus na verdade? Eu digo isso porque nós sofremos com uma visão de mundo, ou uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo, que nos leva a intuir, a ter uma intuição a respeito daquilo que Deus está fazendo. E essa nossa maneira de ver o mundo, ela vem nos roubando uma perspectiva mais ampla daquilo que Deus realmente está fazendo através da história da humanidade. Inclusive, eu trago aqui uma definição dessa intuição, que intuição é o conhecimento acumulado que não conseguimos traduzir em palavras. Então, intuição não é aquela coisa mágica, não é aquela coisa mística que eu tenho. Falei, eu tive uma intuição, surgiu do nada. Ela surge de um lugar. Ao longo da nossa vida, a gente acumula histórias, e acumula conhecimento, e de repente nosso cérebro faz uma matemática rápida e fala assim: poxa, é isso. Essa intuição, a intuição é um conjunto de conhecimento que está lá no nosso inconsciente, que aparece e você dá um clique e fala assim: poxa, é isso. E a gente acha que surgiu do nada, que nem mágica. E dentro da vida cristã é a mesma coisa. Nós acabamos tendo intuições com base em toda a nossa construção da nossa formação. Mas nós precisamos ter cuidado com as nossas intuições, porque ela pode não representar
em nível de conhecimento, de caminhar com Deus, todo o conhecimento que Deus tem a respeito da nossa vida. E essa é a advertência que o apóstolo Paulo nos faz nessa carta aos Colossenses, no versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas que se fundamentaram nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. O que Paulo está dizendo é assim, tenham cuidado para que a sua intuição a respeito daquilo que Deus esteja fazendo não esteja sendo atravessada, enviesada por conhecimentos que se incluíram no nosso meio, que não são aqueles que Cristo nos leva a crer. Então, nós temos conhecimentos externos, eu não quero gastar muito tempo com isso, a gente já falo disso bastante nas minhas mensagens, mas eu posso trazer alguns exemplos de histórias externas que fazem parte da história da igreja e que atravessam a nossa percepção a respeito do que Deus está fazendo, qual é o plano de Deus para a história. Como, por exemplo, nós hoje sofremos de um individualismo cultural muito grande. Então, hoje as pessoas vivem em função de quem elas pensam ser a verdade. Isso é fruto de intuição, uma intuição que vem calcada, vem baseada naquilo que a gente construiu. E falei até umas mensagens atrás que a pandemia parece que trouxe isso e deixou isso mais presente nas nossas vidas. Então, nós sofremos também de um materialismo e um consumismo muito grande. E isso vem para dentro das igrejas, vem para dentro da vida cristã, construindo até uma forma de falar de Jesus, que é uma forma que fala muito mais daquilo que eu preciso da parte de Deus, ou seja, esse consumismo aponta mais para a nossa necessidade do que para quem Deus é, para a glória dele e tudo mais. E aqui eu poderia falar também de uma série de outras coisas. Mas Paulo ele nos adverte a tomarmos cuidado para que essas linhas de pensamento paralelas à história que Deus está fazendo na humanidade, ao plano de Deus, elas não influenciem a nossa percepção a respeito de quem Cristo é e do que Ele está fazendo. Ele escreve, inclusive, para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21, advertindo aquele jovem pastor a respeito exatamente da mesma coisa, quando ele diz assim, Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns se desviaram da fé, a graça seja com vocês. Olha que afirmação interessantíssima que Paulo fala. Ele não está falando de pessoas externas ao convívio com Cristo. Eles estão falando que pessoas que já estavam caminhando com Cristo se afastaram da fé, abrindo a mente para conceitos que moldaram a cosmovisão delas e trouxeram algumas intuições que não têm nada a ver com Jesus Cristo. E isso tem trazido hoje, aqui, em 2024, no século 21, alguns impactos na nossa vida, aqui na nossa vida como igreja e na vida das igrejas. Nós, por exemplo, ouvimos na semana passada que quando a gente fala de salvação, agora alguém falou, foi Jacques falou de salvação, fala assim, Cristo veio para nos salvar, mas quando a gente é levado a pensar nisso, talvez algumas dessas intuições atrapalhem a nossa compreensão a respeito do que quer dizer essa frase, Cristo veio para nos salvar. E normalmente, essa intuição, ela é nos levado para o caráter, ela nos conduz para o caráter pessoal da salvação. Nada errado com isso, nada errado. Só que não é só isso. Lembra que eu falei da influência cultural, do individualismo cultural? Lembra que eu falei? Nós fomos levados a achar que salvação é individual, somente. E ela não é. Existem outros dois caráteres da salvação, que é o caráter comunitário e o caráter cósmico, que é uma palavra que eu já falei aqui, parece livro de ficção científica, mas não é, que foram roubados da gente por causa de intuições baseadas em ensinamentos que nós tivemos ao longo da vida. E isso não tem... Quem é culpado disso? Não é culpado. Nós precisamos refletir o que Deus quer falar a partir da Bíblia. Mas eu posso trazer alguns exemplos que nos conduziram a achar isso. Como, por exemplo, a própria influência histórica que nós sofremos. Eu não sei quantos sabem, mas nós fomos colonizados, em termos de evangelho, por evangélicos americanos. Vocês sabem disso, né? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que chegou no Brasil em 1859, ela foi colonizada em termos de evangelho
por evangélicos americanos. Esses evangélicos americanos estavam vivendo uma guerra tremenda lá no país deles, que é aquela guerra que todo mundo vê nos filmes, que um era contra os escravos, outros eram a favor dos escravos. Não tem como alguém viver num contexto daquele sem ser influenciado por outras histórias. E quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram essas histórias para a nossa vida como igreja. Então, muitos dos nossos hábitos, muitos dos nossos conhecimentos são influenciados por questões daquela época. Inclusive, o contexto muito comum daquela época que reforçava essa coisa, a salvação individual. Você precisa aceitar Jesus. Volto a dizer, nada errado com isso. Mas é só isso. Um outro erro cultural que aconteceu era a forma de evangelizar. Gente, eu estou na igreja há algum tempo. Não vou falar porque isso vai comprometer bastante minha vida. Mas já estou há algum tempo na igreja. Mas alguns de vocês podem estar na igreja há algum tempo e nunca ouviu falar do plano de salvação? Alguém já ouviu falar de plano de salvação na igreja? Pergunta, o plano de salvação, ele enfatizava o indivíduo ou a comunidade? É sempre o indivíduo. Você precisa aceitar Jesus. E aí a pessoa, ela aceitava Jesus, tá bom, entendi essa história que eu tenho que ser salvo de alguma coisa, e resolvia ser salvo. E a história para aí na maior parte das vezes. Você tem que aceitar Jesus, e começaram a criar métodos, e eu posso criar um monte, tinha um... eu vou esquecer, estou velho para essas coisas. Enfim, começa a criar métodos para evangelizar pessoas. Só que é sempre no 1 a 1. E quando você coloca energia demais no 1 a 1, você esquece das outras coisas que são importantes nós entendermos para a salvação. Outra coisa também, que era a forma de pregar o evangelho. Quando eu comecei na caminhada com Jesus, eu ouvia falar de grandes evangelistas. E ouço até hoje, como Billy Graham. Eu acho que alguém já ouviu falar de Billy Graham. Mas você já parou para pensar como aqueles grandes evangelistas evangelizavam? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja, o pastor todo empolgado, animadão lá, fazendo um baita sermão, uma baita mensagem. Aí ele gritou no final, quem aceita Jesus? Aí um monte de gente levantou a mão. ênfase, de novo, no indivíduo. Você aceita Jesus. Aí aquelas pessoas se dispersavam, sem compreender que elas precisavam fazer parte de uma comunidade, onde elas amadureceriam a respeito de quem é Jesus. E aí nós vivemos um longo período na história da igreja, que são histórias paralelas à narrativa de Jesus, que fez com que a gente enfocasse demais na minha relação individual com Jesus. E isso aparece hoje nos louvores. A maior parte dos louvores, se você for olhar o comum, eles falam do que eu preciso de Deus. O que eu preciso que Deus faça, o que eu preciso que Deus resolva. Eu estou ruim e preciso de Deus. Eles deixaram de cumprir alguns papéis, e também não tem nada errado nisso, que são louvores que falam de Deus. Jackson aqui seriam uns louvores lindos hoje, que falam mais de Deus. Eu tenho que entender quem Deus é, para entender quem eu sou dentro desse contexto. E a primeira coisa, quando eu entendo que o plano de Deus não se trata somente da minha salvação, é passar a entender que a Bíblia fala da história da minha família. Eu preciso ir além do que Jesus veio para me salvar. A Bíblia fala da história da minha família. E eu li uma postagem essa semana, não sei se foi a mesma que o Jackson leu, ou ele compartilhou e eu li dele, que tem tudo a ver com isso. Se a Bíblia não for a história da sua família, você perdeu totalmente a consciência do que é fazer parte do povo de Deus. Quando eu não entendo que a Bíblia faz parte da história da minha família, e quando eu falo família, não é quem mora contigo só. São todas as pessoas que passaram caminhando com Deus, que fazem parte de um povo que são nossa família. Nós somos da família de Abraão, nós somos da família de Isaac, nós somos da família de Jacó, nós somos da família de Jesus. Quando eu não entendo isso, eu leio a Bíblia, e foi um assunto bem interessante na aula do Jackson hoje de manhã, eu leio a Bíblia como um documento à parte que vem simplesmente me edificar espiritualmente. Eu não me insiro dentro da Bíblia. Até o Reinaldo levantou uma pergunta, por que a Bíblia não continuou sendo escrita? Foi uma pergunta hoje na aula de manhã que foi feita, porque Deus deixou para nós, através da nossa vida, continuarmos escrevendo, através do nosso testemunho, o que Deus continua fazendo na história. Então, se a Bíblia não for a história da minha família, não serve. Nós precisamos ir até esse momento. A salvação vai além da experiência individual.
A salvação é quando o Espírito transforma a nossa vida e a vida da comunidade que nós vivemos. A salvação, ela nos coloca numa realidade coletiva. E além de nos colocar numa realidade coletiva, a salvação fala da história do universo. E por isso que essa mensagem de hoje fala, ele veio para salvar o mundo. Não é sobre você ser salvo. Não é sobre eu ser salvo. Não é sobre algumas pessoas serem salvas. A salvação diz respeito à história da restauração de todo o universo. Jesus não veio só salvar a gente. Jesus veio restaurar toda a criação. A salvação possui sim também um caráter cósmico, inaugurado na ressurreição de Jesus. E saber disso é o que define a nossa fé. Por isso Paulo, ele segue o texto que nós estamos lendo, dizendo assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na... E ele vai repetir isso lá no versículo 23, dizendo exatamente assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamados a todos que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, o que eu quero dizer até aqui é que existem diversas histórias que podem gerar percepções a respeito de quem nós somos, que não tem nada a ver com aquilo que Cristo fez. Eu sei que essa história ainda está meio aberta na nossa mente. Então me permitam fechá-la um pouquinho, indo para a mesma carta, só que agora no capítulo 1, versículos de 1 a 15. Paulo escreve assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Então eu quero trazer toda essa consciência que existem histórias que podem estar tirando da gente a percepção mais abrangente do que é ser salvo, que essas histórias podem estar nos afastando do evangelho que Paulo diz que nós temos que ter firmados na fé. E a partir desse texto, a primeira questão que eu quero chamar a nossa atenção aqui essa noite é que Jesus é a régua do plano de Deus. Jesus é a régua. Paulo começa esse texto falando assim: ele é o quê? A imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Esse texto aqui, ele caminha no sentido contrário de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Porque Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Só que essa nossa imagem e semelhança, ela se perdeu no pecado, Gênesis 3. Jesus, ele volta para ser a matriz da nova imagem humana. Sabe o que é uma matriz, né? Uma vez eu estava com um amigo meu que faz marcenaria, e ele estava me ensinando a fazer perna de banco. Já fez perna de banco? Perna de banco é interessante. Você vai lá, faz o tampo do banco e você corta uma perna. Se você for cortar as outras pernas, o que vai acontecer com o seu banco? Simplesmente cortar, achando que usou a régua. O que vai acontecer? Já fez essa experiência? Pega lá, mede, não faz não, tá? 30 centímetros e faz uma perna de banco. Depois você pega a mesma régua e vai tirando 30 centímetros. Você sabe o que acontece com o banco? Eu não sabia disso não. Ele fica bambo. Agora ele fala assim: Cláudio, perna de banco você faz assim, você corta a primeira, e da primeira você corta as outras 3. E não é que o banco fica certinho? Jesus é a matriz, é a primeira perna do banco. E a partir dele, ele está criando uma nova geração de pessoas. Ele é a régua, é tudo a partir dele.
se a humanidade que foi a imagem e semelhança de Deus se perdeu por causa do pecado, ele vem restaurar todas as coisas a partir dele mesmo. No capítulo 5, versículo 17 de Romanos, Paulo explica isso com um pouquinho mais de clareza, como ele diz assim: se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um só homem que é Jesus Cristo. Ele vem restaurar a nossa humanidade. Ele é a régua. Eu estava explicando isso agora há pouco ali para os adolescentes que vão se batizar. Jesus é a régua que nos conduz ao Shalom, à paz eterna. Paulo também nos ensina, nesse mesmo texto, que Jesus é o Criador do cosmos. Por isso que eu falo que a salvação, ela tem uma vertente cósmica também. Olha o que diz os versículos 16 e 17. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Quando Deus cria todas as coisas, ele cria todas as coisas para glorificar o nome dele. E Paulo está dizendo, Jesus estava lá. E quando Jesus planeja, quando Deus planeja o resgate de tudo, quando ele planeja um resgate, ele planeja um resgate de tudo. Então nós seremos inseridos num ambiente onde todas as coisas serão restauradas. O mundo será restaurado. No versículo 3 do capítulo 2, Paulo vai dizer assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento dele. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dá para começar a entender por que a gente não pode pensar em salvação só como uma coisa que é nossa? Que o plano de Deus é um pouco mais abrangente do que nos salvar. O plano de Deus completo é restaurar tudo. E nesse tudo, Deus vai ter uma comunidade, uma igreja. Por isso que Paulo segue a narrativa dele falando assim: ele é a cabeça do corpo, que é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Deus está falando assim: eu vou restaurar o mundo e vou colocar um povo lá. E ele é o primeiro desse povo. Esse povo começa com ele. Esse povo começa com a ressurreição dele. E esse povo que começa com a ressurreição dele vai viver num mundo restaurado. Por isso que quando nós olhamos para a salvação, nós não podemos olhar para a salvação somente como um plano de Deus para a nossa vida. Nós temos que olhar para a salvação como um plano de Deus para todo mundo. E Deus está nos convidando para fazer parte de um povo que vai participar desse plano de Deus. E o convite vem para você, porque por conta dele, somente por conta dele, nós somos a igreja. Somente por isso. Em Romanos capítulo 12, versículo 6, Paulo vai dizer assim: assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado uns aos... Deixa eu abrir um parêntese. Uma reclamação privada. É por causa disso aqui, que eu berro aos 4 cantos do mundo, que não dá para estar fazer parte do plano de Deus sem pertencer a uma igreja. É por causa disso. Não dá para fazer parte do plano de Deus achando que ele não vai restaurar todas as coisas, que nós vamos virar fumacinha e viver num ambiente assim, deitado numa rede cósmica celestial. E não dá para fazer parte do plano de Deus sem pertencer. E hoje, devido àquelas influências culturais do individualismo e muitas outras, as pessoas querem participar de uma igreja sem pertencer a uma igreja. Isso não é bíblico. É por causa disso. Nós somos indivíduos chamados para participar de um povo que vai fazer parte de tudo restaurado. E nós somos influenciados por culturas paralelas, histórias que Paulo diz para nos afastarmos delas,
que fala assim, não, você pode ir aonde você quiser, onde você acha que é melhor para você. Existem alguns parênteses nessa questão, mas em geral é isso. E quando eu foco aquilo que Jesus fez só em mim, eu não enxergo pertencimento a lugar nenhum. Eu não enxergo. Eu só pertenço a mim mesmo. E toda a história da salvação volta a ser a respeito de mim mesmo. E se é a respeito de mim mesmo, o que acontece? Idolatria. E a minha vida com Deus, quando ela fala mais de mim do que de Deus, eu estou idolatrando, gente. Não tem outra explicação para isso. Então, a gente tem que realmente entender que existe um caráter pessoal. Eu tenho que decidir se eu quero ser discípulo de Jesus. Mas uma vez que eu decido isso, eu faço parte de uma história de uma comunidade, numa comunidade local, e eu faço parte de uma história de um mundo que está sendo curado. E quando o mundo for curado, eu vou estar lá. No mundo totalmente curado. Porque Jesus resgata o indivíduo, veio para resgatar o indivíduo, a comunidade e o cosmos. E o final do texto diz exatamente isso. Desse texto de Colossenses capítulo 1. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. O que é todas as coisas? Toda a criação. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Estabelecendo o quê? A paz. Quando tudo for reconciliado, de vez, o que vai haver só na nossa vida? Paz. Até lá eu preciso ser igreja. Até lá eu preciso me conectar com Jesus. Por isso que Jesus, em Apocalipse, ele vai falar assim, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Por isso que Jesus, em Apocalipse, vai falar assim, eu sou o primeiro e sou o... Então Jesus está te chamando para fazer parte. O plano é esse de Deus. O plano não é sobre você. Nós temos influência histórica achando que é sobre a gente. Nós temos um individualismo cultural falando que é sobre a gente. Não é sobre a gente. Nunca foi sobre a gente. O tempo todo foi sobre Deus. O tempo todo foi sobre Deus restaurando a história. E convidando você, para fazermos parte dessa restauração. Até o dia que o mundo vai estar curado. E só vai haver paz. E tudo isso vai ser reconciliado em Jesus Cristo. E quando isso for reconciliado, o final do primeiro texto começa a fazer sentido para a gente. Colossenses 2, 9 e 10. E vocês estão o que nele? Plenos. Que é o cabeça de todo poder e autoridade. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Por fim, Jesus ressurreto é o cumprimento da promessa divina de renovação e restauração completa do cosmos, dos seus efeitos destruidores, dos efeitos destruidores do pecado, onde habitará a nova humanidade, imagem e semelhança dele. A partir da decisão de indivíduos impactados pela graça irresistível do Espírito Santo, de se tornarem discípulos de um reino que vai se tornar um novo mundo. Nós fazemos parte dessa história. Como participar desse plano? Não é simplesmente dizer que Jesus veio para se salvar. É mais que isso, gente. É fazer parte desse plano, como, por exemplo, vivendo a salvação, refletindo o reino de Deus através do ensino, da comunhão, da ceia do Senhor, da oração, cultivando uma vida de poder, generosidade e solidariedade. É assim que eu faço parte desse plano.
Eu estava comentando, acho que com a Dani ali, o Jackson, só pegar essa parte do ensino, que isso aqui bate pesado no meu coração. É coisa minha, tá? Não liga não. Depois vocês podem até cortar da mensagem. Isso bate pesado. Há um tempo atrás, o Seminário Presbiteriano do Sul lançou um curso aqui em Sorocaba, algo inédito. Curso de teologia para pessoas que têm graduação. 2 anos, né, Jackson? Aí o Jackson foi lá, falou assim, eu preciso aprender mais. Acho que é isso, essa é a ideia. A gente precisa de ensino o tempo todo. O que eu estou fazendo aqui para vocês é ensinando. Quantas pessoas tinham inscritas? 7 pessoas. Quantos homens? Só ele de homem. Aí o diretor do seminário, passou uns 2, 3 meses, ele me ligou, Cláudio, eu acho que a divulgação foi feita errada, ficou meio presa na vida do pessoal, na igreja que ia fazer o curso, vamos refazer? Aí ele pediu ajuda minha, de outras pessoas, para divulgar mais. Aí demorou 4 meses, relançaram o curso. O curso aconteceu? Ele não aconteceu de novo. Porque as pessoas não querem ensino. As pessoas têm preguiça de aprender sobre Jesus. E é por causa dessa preguiça de aprender sobre Jesus que Paulo fala em Efésios 4 que nós somos levados para um lado e para o outro, que nem bambu, bate o vento, a gente vai para um lado. Levados por ventos de doutrinas, por fábulas de velhas caducas, como diz Paulo a Timóteo, por histórias que nos distanciam da história da cruz, que está restaurando todas as coisas. Nós precisamos voltar a amar, aprender a Bíblia. Porque eu não sou a resposta. A resposta não está em mim. Nem o pregador A, nem o pregador B. Você pode pagar o curso com o melhor teólogo que existe no mundo. Mas se ele te distanciar da narrativa do reino, não vai valer nada. Você pode ouvir 1000 mensagens, mas se você ouvir, olhando para o que você precisa, e não quiser aprender a ser um discípulo numa comunidade cósmica, que anuncia a volta de Jesus, não adianta nada. Você vai passar a vida reclamando dos problemas, dizendo que não deu certo para você, frustrado ou frustrada. Eu preciso me inserir nessa história. Eu preciso viver essa história. Eu preciso transpirar essa história. Por isso que Paulo fala que Paulo usa 2 ilustrações a respeito da gente que eu acho lindas. A primeira, ela diz que nós soltamos um perfume que só os cristãos têm. A gente exala o perfume de Cristo. Lá em Efésios, ele fala que nós somos um poema nas mãos de Deus. A palavra grega é poema. Nós temos que exalar esse perfume. Só que sem conhecimento não tem jeito, gente. Sem conhecimento da Bíblia, não tem jeito. A gente vai ficar se alimentando de interpretações. E esse é o risco. A gente começa a se alimentar de interpretação. Daquilo que o fulano A acha, que o fulano B acha, até do que o Cláudio acha. Eu preciso de gente que me ensine a Bíblia. Eu preciso aprender para viver, saber qual é a importância da ceia. Hoje eu garanto que todos aqueles adolescentes que assistiram a aula ali comigo sabem da importância do batismo. Todos. Eles podem até não querer, mas que sabem, sabem. Pode perguntar. Pergunta lá. Faz o checklist em casa. Eles sabem. Porque alguém tem que estar lá para ensinar para eles. A gente participa desse plano vivendo a salvação na missão da comunidade de Jesus, que antecede a crucificação e visa ser luz para as nações, refletindo, sabe o quê? A centralidade da comunidade do plano de vida. Ser igreja de Jesus está no centro do plano de Deus. Não dá para nós vivermos espiritualidade individualista. E eu ouço, gente, de boa, vou jogar para o alto se servir como paraquedas. Eu já estou numa idade que tem coisa que eu nem ligo mais, se cair como carapuça. Tem gente que fala assim, eu posso ser de Jesus em casa. Não pode, não funciona. Eu não preciso de igreja, não funciona, nunca funcionou. Desde Gênesis 12 isso nunca funcionou. Como é que funciona para você? Não funciona. Eu não vou à igreja porque tem problema. Quanto que não teve?
Jesus olhou para Pedro e falou assim, viu? Sai de mim, Satanás, você está me atazanando aqui. Para Pedro. Você falou para Pedro, vai falar para mim? Nunca, sempre tem problema. A gente começa a se ancorar em desculpas para poder justificar a nossa espiritualidade capenga. Porque a gente não quer estudar a Bíblia. Não tem como. Deus está em missão na história. E a igreja de Deus vive a missão de Deus na história. Isso não se trata de indivíduos. Isso se trata de comunidade. Vivendo, como que nós participamos desse plano? Vivendo a salvação como uma comunidade de contraste. Sabe o que é contraste? Todo mundo sabe o que é contraste? Você já fez aquele exame que você tem que colocar um contraste para fazer o exame? Dói para chuchu, esquenta tudo. Já fez esse exame? Por que ele bota aquele líquido dentro da gente? Por quê? Para aparecer as veias, né? A Laíde fez esse dia, não fez a Laíde? Para quê? Para ver as veias, né? As pessoas precisam ver o sangue de Jesus através de nós, das nossas veias. Mas se eu não quero me comprometer com a vida, com a cultura à minha volta e contrastar, compreendendo-a para testemunhar atraentemente as pessoas para o Evangelho, como é que elas vão vir? Paulo fala isso em Romanos, como é que eles ouvirão se não há quem pregue? Quem que prega é o pastor? Rapaz, é a igreja que prega. E ninguém prega como eu, e eu não prego como vocês. Nós somos membros de um só corpo. Então, eu vivo esse plano de Deus, vivendo a salvação na experiência comunitária do Espírito, através do Espírito, antecipando o poder do reino e permitindo a todos, até os não convertidos, a experimentar esse dom divino. Sabe o que esse texto está falando? Eu usei texto demais, né? Acho que ando lendo muito livro. Reflexo. Eu gosto muito de Atos, capítulo 2, que acontece o seguinte, você vai ver o Espírito Santo caindo sobre a igreja ali, né? E uma vez eu ouvi meu mestre, meu mentor, falando assim, ele fala assim, quando eu vejo aquele texto que faz a igreja partilhar do pão, da comunhão, da doutrina dos apóstolos, eu vejo assim, como se Deus tivesse uns canos, enviando assim, o Espírito Santo para a igreja e alimentando ela com canos. E isso acontece ali na comunidade, isso não acontece na minha casa. Eu estou ali sendo aqui nós hoje, eu tenho certeza que hoje há canos espirituais descendo nesse lugar e nos alimentando através do Espírito. Isso acontece aqui. Isso acontece de manhã na aula do Heraldo, isso acontece ali nos Jovens Mais, isso acontece com as crianças e é sempre na comunidade. Eu leio a Bíblia em casa. Eu falei, tem que ler, não faz mais que obrigação. Mas não é na casa, não é só isso. A gente precisa usufruir desse alimento espiritual. Uma outra coisa que diz o texto é vivendo a salvação. Opa, foi demais. Vivendo a salvação como o corpo de Cristo, encarnando a missão de Jesus, destacando sua essência comunitária e o papel crucial da missão divina. Jesus veio para curar o mundo. Vocês não entenderam nada que eu disse até agora? Saco. Tira o sono dos olhos que eu vou explicar em 3 frases. Tem muita coisa que a gente acredita ser de Jesus e não é. Foi colocado na nossa cabeça dizendo que é. A única coisa de ser de Jesus é voltando para Jesus e para a Bíblia. E quando isso volta para Jesus, eu entendo que eu estou dentro de uma história pessoal, de uma história comunitária e de uma história cósmica, onde Deus vai restaurar todas as coisas. São só essas 3 coisas. Cuidado com as histórias que não tem nada a ver com Deus. Qual é a única forma de aprender isso? Vem estudar a Bíblia. Vem estudar. Aprenda. 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 E a gente vai aprender. Sabe quando para de aprender, Débora? Nunca para. Essa escola não tem diploma. Essa escola não tem formatura. Essa escola não tem palco, nem pódio. Essa escola só tem gente a serviço do reino, na missão de Deus na história.